Sejam bem-vindos a mais uma Central de Notícias, um lugar onde a gente pontua e apresenta os principais problemas que acontecem na nossa sociedade nos dias de hoje. Hoje a gente está com um tema muito atual e também um pouco polêmico. Uso excessivo de telas, uma epidemia silenciosa. E para me ajudar a gente a discutir um pouco sobre esse tema, eu estou aqui com a professora Priscila, também psicopedagoga e educadora parental. Tudo bom, Priscila? Sim, olá, Mariana. Muito obrigada pelo convite, afinal de contas esse tema é muito importante. Então, Priscila, para a gente já dar uma entrada no tema, você pode explicar para a gente o que exatamente é considerado o uso excessivo de telas? Sim. Primeiro, vamos definir o que são telas, né? Quando a gente fala de telas, estamos falando de todos os dispositivos eletrônicos que emitem a luz azul, que é uma luz artificial. E é considerado um uso excessivo de telas quando esse uso passa a atrapalhar a vida da pessoa. Quando ela deixa de conviver, quando ela deixa de fazer coisas que são úteis para o dia a dia, quando ela evita às vezes até de comer para poder usar as telas. Entendo. E hoje, o que você conseguiria pontuar para a gente quais são os principais problemas? Quais são os impactos negativos que têm afetado a vida não só de crianças e adolescentes, mas de adultos também? Sim, esse uso excessivo, ele atrapalha o cognitivo. Sim. As crianças começam a ter menos paciência, podem desenvolver atitudes violentas, porque o cérebro começa a Desculpa, é só parar de começar? Pode continuar, é um bate-papo. Tá. Esse uso excessivo, ele é muito preocupante, porque ele atrapalha o cognitivo da criança, o desenvolvimento do cérebro dela. Então, a criança começa a ter mais dificuldade de concentração, isso atrapalha muito na escola. A criança não consegue se desvencilhar desse celular, então muitas das vezes até preferem ficar em casa usando o celular, tenta não ir para a escola para fazer esse uso. Pode trazer problemas de autoestima. Muitas crianças e adolescentes, ao ver nas redes sociais pessoas com corpos perfeitos, pessoas que têm vidas consideradas perfeitas, né? Porque na rede social tudo é muito lindo, podem tentar se comparar e isso vai causando, né, baixa estima. Sem contar a questão do bullying, do cyberbullying, que é muito sério, porque eles acreditam que ninguém vai descobrir quem foi que falou, que criam perfis fakes, podem causar vários problemas também. Entendi. Eu percebo que os alunos que têm mais acesso a telas, eles têm muita dificuldade na resolução de problemas. Eu sou professora de matemática, então na interpretação é gritante a diferença. Os alunos que têm o acesso a telas monitorado pela família, né, com os controles parentais, eles têm muito mais facilidade de fazer as atividades sozinhos, muito mais autonomia. E os alunos que têm mais acesso a telas, eles acabam tendo muito mais dificuldade em ler textos longos, interpretar problemas que precisam de mais uma operação matemática. Eles têm muito mais dificuldade de realizar as atividades. Entendi. E dado a circunstância, né, as situações, realmente o uso excessivo de telas tem sido um problema, né, tem sido uma epidemia muito silenciosa. A gente não tem percebido o quanto tem afetado realmente a nossa vida, o nosso cotidiano, né, o nosso social. E quanto a tudo isso, você tem percebido que algumas crianças têm tido resistência para se desvencilhar desse problema? Às vezes uma proibição do uso do celular dentro de uma sala de aula, às vezes não poder usar o aparelho celular, outros aparelhos como tablet ou qualquer aparelho eletrônico que tem acesso às redes ou a qualquer tipo de entretenimento. Você tem percebido que as crianças, de modo geral, os adolescentes, né, que você está ali no seu dia a dia, tem apresentado essa resistência para desvencilhar do uso desse aparelho? Sim, eu inicio o ano sempre fazendo um trabalho com os alunos, explicando sobre os malefícios desse excesso de uso, o porquê que o celular na escola é um problema. E muitos conseguem se desvencilhar a partir do momento que eles entendem que vai atrapalhar o aprendizado. Mas alguns, aqueles que a gente percebe que já acabou se tornando um vício o celular, eles ficam muito resistentes, eles querem usar o celular a todo momento na escola, até quando o professor está na sala. Alguns evitam de copiar, querem tirar foto do quadro. E aconteceu até uma situação que na escola onde eu trabalho, junto com as famílias,
a gente decidiu proibir o uso de celular na escola, mesmo na hora do recreio, mesmo na hora do intervalo, né? E a gente guarda os celulares dos alunos que tem que levar por algum motivo. E aconteceu numa turma de uma aluna rasgar a caixa do celular para não ter o celular dela guardado. Teve uma atitude violenta por conta disso. E assim, então isso é muito sério. A gente vê assim que eles não têm controle. Nem nós adultos temos controle. Agora você imagina crianças e adolescentes que não têm o cérebro ainda completamente desenvolvido. Entendo. Então realmente a questão da abstinência tem sido muito real, né? Até mesmo forte, como a gente percebeu pelo seu relato. E você como professora, como pedagoga, eu imagino que você tenha meios, né, e formas de cativar a atenção dessas crianças, né, desses adolescentes, já que agora está sendo bem... entrando, né, no assunto da proibição, realmente foi aprovado, né, um projeto de lei para a proibição do uso do celular nas escolas. Então você como pedagoga, quais são os meios que você tem utilizado, tem funcionado esses meios para trazer a atenção da criança, né, para a aula, para o aprendizado, para desvincular do uso desse celular por tantas horas, tantos momentos durante o dia? Você pode falar mais sobre o seu trabalho para a gente? Quando eu comecei a lecionar, levar telas, tecnologia para a sala de aula era algo impressionante, então prendia muita atenção dos alunos. Hoje eu acho que a gente está passando pelo inverso. Eles prestam muito mais atenção quando a gente usa material concreto. Então, por exemplo, para eles a gente fazer um cartaz que se movimenta, construir uma maquete, fazer um jogo de cartas, chama muito mais atenção do que usar, por exemplo, um aparelho de projetor, né? Porque para eles a tela já é o comum. O incomum é usar o material concreto. Então, sempre que eu chego na sala com algum material concreto, eu percebo que os alunos ficam muito mais interessados. Entendi. E sobre esse novo projeto de lei que está aí, que foi aprovado, o que você pode nos dizer sobre ele? Quais os benefícios você acha que ele pode trazer para a nossa sociedade? Você pode comentar um pouco? Sim. Como professora e como mãe, eu espero muito que passe pelo Senado, porque é urgente. Nessas semanas que na escola onde eu trabalho a gente proibiu, né, o uso do celular nas dependências da escola, os alunos mudaram muito o comportamento positivamente. Eles têm se engajado muito mais na atividade, eles têm brincado mais, eles interagem mais entre si. Tem alguns que, inclusive, têm levado brinquedo para a escola e nem são crianças pequenas, alunos de 12, 13 anos que estão brincando com brinquedo, coisa que antes não acontecia. Então, tem sido muito positivo, eu acho que é muito importante, sim. O celular pode ser necessário para alguns, mas no ambiente escolar ele só traz prejuízos. Entendi. Para as pessoas que estão nos assistindo, só para deixar mais claro, esse projeto de lei ele foi apresentado por Diego Garcia, tá? Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, na Comissão da Educação. E para ser mais específico, é um projeto de lei que ele proíbe o uso do telefone celular e de outros aparelhos eletrônicos portáteis por alunos da educação básica em escolas públicas e particulares, inclusive nos recreios, nos intervalos e entre as aulas. Então, como a professora explicou, né, a escola dela já adotou essa medida e tem sido uma medida com uma grande eficácia, os alunos têm apresentado melhora, então eu acho que se chegar a ser realmente aprovado no Senado, vai ser muito proveitoso para a nossa sociedade. E, professora Priscila, a senhora tem mais alguma consideração para falar para a gente sobre essa questão? Se tem mais algum ponto que você possa nos falar sobre isso? Você como educadora, quais são os pontos positivos que você acha que a criança tem por ficar, como a gente pode dizer? Porque a tela ela tá ali o tempo todo para fazer a gente... Qual palavra eu posso usar para explicar melhor? Para fazer a gente ter aquele estímulo, né? A tela tá ali a todo momento, a gente está sempre vendo alguma coisa, a gente nunca está com a mente totalmente desocupada, vamos pôr assim. Então, o que você pode falar para a gente sobre o benefício de ficar desocupado, de ter um tédio, né? Trazendo aí o filme recente, Divertidamente 2, o que você acha que o tédio pode trazer de benefício para a gente como adulto, mas principalmente para nossas crianças e adolescentes? O tédio, o ócio, ele é muito importante. Ele é desagradável, ninguém gosta de ficar entediado. Mas é a partir do tédio, a partir do ócio que desenvolve a criatividade. Então, por exemplo, as crianças antigamente, quando não tinham celular, se elas estavam entediadas, a caneta virava um brinquedo, o papel virava um brinquedo, sim, tudo virava brinquedo. Então, eles acabavam trabalhando mais a mente
E sem contar que a criança e o adolescente, ele aprende movimentando o corpo. E as telas, elas acabam, esse excesso, né, de telas, ele acaba impedindo esse desenvolvimento da criança, do toque, do cheiro, né? A tela nunca vai ter o mesmo que a vivência, né? Por exemplo, hoje que a gente vê assim, muitas crianças usando o celular durante passeios ou em viagens, elas perdem toda a paisagem, elas perdem a oportunidade de ver o mundo como está acontecendo, uma pessoa que passou com uma roupa engraçada, um passarinho que voou, e tudo isso ajuda o cérebro a desenvolver. Então, acaba que a tela faz com que isso se perca, né? Mas é bem importante a gente ressaltar que a criança, ela não busca a tela sozinha. A tela vem de algum lugar, muitas vezes vem do exemplo da família, né? Muitas vezes vem de pais que estão muito cansados, sobrecarregados e acabam usando a tela como um auxílio, né? Sem pensar às vezes nas consequências, porque na verdade a gente nem sabe as consequências disso futuramente, porque essas gerações são as primeiras com tanto acesso. Então a gente ainda vai descobrir ainda mais problemas ainda, provavelmente, ao longo do tempo. E a questão é, o celular tem que ser proibido, a tela tem que ser proibida em todos os ambientes? Não é isso. A questão é que existem já vários estudos, né? Se a gente for procurar na Sociedade Brasileira de Pediatria, já dá para descobrir quanto tempo de tela cada faixa etária pode acessar por dia sem que seja um prejuízo. Tá lá fácil acesso, até pela internet a gente pode acessar isso, então tem um lado bom, né? Então, o que acontece é que as famílias, elas precisam de se posicionar. Se a família pensa no bem-estar da criança, ela tem que se posicionar, tem que ter um controle. Então, a tela não tem que ser proibida, mas o controle tem que existir. Eu tenho filhos na minha casa, os meus filhos fazem uso de tela, mas sempre com controle parental. Nunca foi um problema, nunca foi uma discussão, porque eles entendem a importância disso. Foi bom você entrar nesse tema, porque a tecnologia, ela veio para ser uma aliada, né? E ela é preciso ser vista como tal. E como uma aliada, ela tem que trazer benefícios e muito mais do que malefícios, o que não é o que tem acontecido recentemente, dado ao nosso tema. Então, você com essa visão que você tem, você poderia falar para a gente de que forma a gente poderia estar utilizando da forma correta, de que forma a gente pode estar utilizando essa tecnologia a nosso favor, para que ele traga benefícios para as crianças, para os adolescentes, para o ensino, para o aprendizado, porque é para isso que serve, né? Sim. Esse é o intuito de se ter novas tecnologias, de se ter novas descobertas. Então, quais são os pontos positivos que você pode falar para a gente do uso da forma correta, né, desses aparelhos, das redes, da tecnologia de modo geral? O que pode trazer para nós de benéfico usando da forma correta, ponderada, todo esse aparato tecnológico que a gente tem aí disponível hoje em dia? Sim. Como eu disse, a tela não é a vilã. O problema é o acesso livre, né? Precisa de ter um limite, né? Se esse limite também está relacionado com os conteúdos que são acessados, né? Por exemplo, hoje em dia, como é fácil a gente quer entender sobre um assunto, pesquisa, se a minha filha precisa de ajuda na tarefa e eu sou professora de matemática, ela for me perguntar da Revolução Industrial, eu não vou lembrar de todos os detalhes que ela tem que entender. Se eu for olhar só no material didático dela, vai ficar, né, pobre a ideia. A gente pode pesquisar uma videoaula com um professor topíssimo, gratuita. A gente tem acesso a conteúdo de qualidade na rede gratuitamente, né? A democratização, né, do ensino, ela veio com as telas. Metade das minhas formações eu fiz totalmente online. Eu uso o celular muito para estudar. A última pós-graduação que eu fiz de educação parental foi praticamente 100% dela usando o celular, inclusive as avaliações. Então, a tela, se usada da forma correta, ela tem muitos benefícios. Hoje você quer fazer uma receita, você não precisa de perguntar para ninguém mais, você não precisa de ajuda de ninguém, você vai lá e pesquisa. Você quer, eu quero fazer uma dobradura de gatinho, dá para pesquisar e fazer. Então, assim, tem muita coisa de útil, sim, a gente pode usar ela, mas tudo vai da qualidade do conteúdo que a gente escolhe e da quantidade. E se tratando de criança e adolescente, quem escolhe a quantidade e a qualidade é a família. Entendi. Muito bom mesmo. E para concluir, né, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, você pode fazer para a gente
como é que eu posso dizer? Você pode fazer pra gente uma consideração final sobre todo esse tema, sobre todo esse olhar? Você pode dar um alerta para os pais, para o cuidado com as nossas crianças e adolescentes, um alerta para as pessoas mesmo, porque não é só criança e adolescente, não é mesmo? Os adultos também tem acontecido muito isso, tem apresentado muitos sintomas. Eu, inclusive, conheço muitos adultos que apresentam sintomas de abstinência. Então, não é um problema pontual somente nas escolas. Então, como consideração final, qual o recado que você dá pra gente e para todas as pessoas que estão nos assistindo? Eu acho assim que primeiro a gente tem que pensar por que esses jovens estão tanto tempo no celular. A gente tem que pensar na causa. O celular é só a consequência. Será que eles estão se sentindo sozinhos? Eu, enquanto professora, eu escuto muitos relatos de crianças, de adolescentes dizendo que não se sentem vistos, não se sentem amados. E eu tenho certeza que os pais os amam, mas esse recado não está chegando para eles. Então, às vezes está faltando um pouco mais desse afeto, desse contato da família perto deles. Eles procuram as redes sociais porque eles se sentem sós. E esse é um relato que eu escuto muito. Eu já escutei criança, por exemplo, dizer que ela queria ser um celular, porque a família está tão viciada no celular, o pai e a mãe olham tanto para o celular, riem tanto para o celular e não faz o mesmo com ela. Então a gente tem que pensar na limitação, é claro, mas a gente tem que pensar também como nós, como adultos. Olha no celular de vocês, né? Quanto tempo que você fica de tela? Esse tempo que você está ficando de tela, ele é um tempo útil? E é isso. Muito bom, muito obrigado pelo assunto, muito obrigado pelo tema, pela discussão maravilhosa que foi sobre ele. E é isso, galera. Se vocês não sabem, só uma curiosidade. A nomofobia, ele é o medo ou ansiedade pela falta de uso do celular. Pode causar a sensação de medo, irritabilidade e prejuízo na vida, como falta de sono, dificuldade nas escolas, como a nossa convidada Priscila pontuou, e também nas relações sociais de modo geral. Então, como a gente discutiu hoje aqui, tecnologia tem que ser algo benéfico, tem que ser usado para nosso benefício, jamais para o malefício. Então, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham pegado o nosso recado e comecem, uma dica, né? Comece a monitorar o quanto tempo você passa nas telas, você que tem filhos, quanto tempo seus filhos passam nas telas, para que a gente possa conviver melhor em sociedade. Até logo, muito obrigado pela atenção e é isso. João. Se você gostou desse episódio, você pode assistir agora a essa reportagem sobre o uso das telas aqui no Felipe Gomes TV.